Bom dia, pessoal. Vamos começar mais uma sequência de aulas. Agora vai ser uma sequência sobre dor torácica, sendo que foi dividida em dois blocos das aulas de dor torácica. E esse vai ser a aula de dor torácica 1. Essa é uma aula que é dedicada à matéria de urgências e emergências da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Meu nome é Hugo Falcon, professor da Baiana, da matéria, e vou estar apresentando para vocês esse primeiro bloco. Vão ser constituído de 4 aulas, certo? Então, vamos começar. Dor torácica 1. Então, primeiro vamos começar com um caso clínico. Plantão tranquilo no pronto-socorro. Quando der, o seu colega pica-pau, né? Já havia dito esse plantão vai ser uma mata, vai ser tranquilo, vamos conseguir esse dinheiro fácil do plantão. Quando, de repente, o senhor Jorge dá entrada na sala de emergência referindo dor torácica. Então, na hora que o seu Jorge ele estava referindo essa dor torácica, ele estava levando essa mão sobre o peito, fazendo um movimento com os dedos como se estivesse cerrando o punho no centro do tórax, certo? E esse é esse é um sinal bastante conhecido e característico de síndrome coronariana aguda, que se chama o sinal de Levine, tá? Então, esse também na imagem aqui embaixo, esse é o cantor Adam Levine. Então, acho que a gente pode até fazer essa associação também, né? Para quem gosta de Maroon 5. Então, o paciente ele foi levado para a sala vermelha e examinado. Então, na avaliação sistemática do ar, o paciente havia as vias aéreas pérvias, sem presença de secreção, mas havia a presença de estases jugulares. Traqueia encontrava descentralizada. Do B, o paciente apresentava taquipneia, tórax com expansibilidade simétrica, ausculta pulmonar com presença de estetores crepitantes, até metais de ambos os hemitóraxes. Do C, taquicárdico, pulso rítmico, cheio, simétrico, pele fria e pegajosa, tempo de enchimento capilar inferior a 3 segundos, bolhas rítmicas normofonéticas, presença de B3 à ausculta, sem sopros. Do D, consciência estava preservada, estava lúcido e orientado, Glasgow de 15, pupilas isocóricas e fotorreativas. O paciente foi movido, monitorização, oximetria e veia, e encontrou uma frequência cardíaca de 112 batimentos por minuto, saturando 87%, frequência respiratória de 28 incursões por minuto, PA de 198 por 126, temperatura axilar de 35,8. Então, logo identificado alguns pontos de criticidade, foi instalada uma máscara não renalante no paciente, tendo uma melhora da oximetria inicial e uma pequena variação dos sinais vitais. E qual seria a conduta mais adequada a seguir para o caso? Intubação orotraqueal mais iniciada a butamina sob bomba de infusão contínua. Iniciar beta-bloqueador venoso mais nitratos venosos. Priorizar ECG de 12 derivações, priorizar raio-x de tórax e marcadores de necrose miocárdica, ligar para o SAMU 92 e solicitar regulação com urgência para uma UTI cardiovascular. Espero que dentro dos próximos slides a gente possa responder a pergunta. Então, vamos começar a nossa abordagem inicial ao paciente com dor torácica. Então, geralmente, quando a gente vai avaliar um paciente grave, sendo ele de qualquer patologia, a gente, para determinar se há pontos de criticidade, a gente gosta muito de se basear no ABCD. E esse ABCD, esse acrônimo, ele nos ajuda a guiar o que deve ser avaliado primeiro e o que deve ser tratado primeiro, pois é o que acaba podendo levar o paciente à morte mais rapidamente. Então, do ABCD, em cada secção desse ABCD, nós vamos usar todos os nossos sentidos. Nós vamos ver, visualizar o paciente, nós vamos escutar e nós vamos pegar. Claro que essa avaliação, ela não é travada e ela não é uma de cada vez. Ela acontece de todas as formas ao mesmo tempo.
mas a gente sempre tem que pensar em realizar as nossas intervenções do menos invasivo para o mais invasivo. E acredito que a visão, escutar e depois palpar também obedece essa sequência lógica. Então, do A, inicialmente, quando a gente vai avaliar o paciente, botando os nossos olhos no paciente, nós temos que avaliar, no caso, observando se ele tem presença de secreções na boca, se ele tem algum sinal de obstrução de via aérea, mas não somente, não vai se preocupar somente com a parte da via aérea, mas também com a região do pescoço do paciente. Eu gosto de falar que no A, a gente avalia o segmento cefálico todo do paciente, certo? Lembrar que sem vias aéreas não há vida. É o ponto mais crítico que nós temos, pois sem oxigênio, em poucos minutos, o paciente ele vai a óbito. Certo? E nessa avaliação das vias aéreas, principalmente com a visualização, nós vamos tentar observando o pescoço, hematoma, desvio de traqueia, efizema subcutâneo, e aí sim, olhando nas mucosas, presença de angioedema, né, lábios, olhos, presença de fuligem nas vias aéreas ou queimadura de vias aéreas, pensando em uma coisa mais de trauma, mas como um paciente de dor torácica, a gente vai observar também na mucosa dele algumas alterações ou até mesmo uma saída de secreção rosácea, que pode indicar talvez um edema agudo de pulmão ou uma insuficiência cardíaca descompensada. Escutar, nós vamos escutar, claro que sem estetoscópio nesse momento, se há presença de roncos ou estertores bolhosos aqui na via aérea, estridor ou tosse, que são indicativos também de que há algum problema, às vezes, nessa via aérea superior. E vamos palpar também, principalmente o pescoço desse paciente, avaliando se há crepitação, dor à palpação e, se caso o paciente encontrasse rebaixado, com uma possível queda de base de língua, realizar manobras de reversão com abertura de via aérea e ver se conseguimos corrigir esse tipo de obstrução da via aérea reversível. Do B, a gente vai avaliar principalmente a caixa torácica do nosso paciente. Então, a gente vai avaliar o esforço respiratório, que nem está mostrado aqui nesse GIF. A gente tem uma tiragem intercostal, mas a gente vai avaliar principalmente tiragem intercostal, fúrcula do paciente e batimento de aleiteio nasal. O nariz está na face do paciente, não no tórax, mas a gente acaba fazendo essa sequência de avaliação mais para quando a gente cai no B. Tá? A gente também vai auscultar com o estetoscópio, principalmente o nosso coração do paciente e, na realidade, principalmente mesmo, seria o pulmão, que a gente vai avaliar também a presença de congestão pulmonar, que é um reflexo também de uma insuficiência cardíaca. Então, a gente vai observar hematomas, retrações abalamentos, efizema subcutâneo, esforço respiratório e assimetria de expansão torácica desses pacientes. Auscultando esse paciente, a gente vai avaliar a ausência de sons ou estertores crepitantes, sibilos, que podem estar presentes também em vigência de um paciente congesto, pois o próprio líquido no pulmão ele pode criar uma hiperreatividade brônquica, fazendo uma broncoconstricção, e aí aquele paciente ele pode soar como um sibilo, mas muito provavelmente, a depender da clínica do paciente, há também crepto, congestão ali no local que está escondido atrás do sibilo. Inclusive, esse sibilo, a gente acaba chamando ele de asma cardíaca, pois é o próprio líquido que se encontra no alvéolo, que veio da circulação pulmonar hipertensa, que extravasou para o alvéolo, que está provocando essa hiperreatividade brônquica. E vai principalmente se atentar também à diferença na ausculta entre os pulmões. Na palpação, vamos ver se há algum tipo de crepitação de efizema, ou podendo ser crepitação óssea de talvez algum tipo de lesão, tá? Ou dor à palpação. No exame físico do C, nós vamos avaliar principalmente o estado superficial do paciente, procurando sinais de choque. Então, a gente vai avaliar sinal de a pele fria, pegajosa, sudoreica fria, tá? Vamos ver o tempo de enchimento capilar desse paciente e vamos avaliar também os pulsos periféricos e centrais. Então, a gente vai avaliar aqui, observando inicialmente, enquanto a gente se desloca para o paciente, palidez cutânea, sudorese profusa, taquipneia, entre precórdio ativo, na ausculta, presença de bulhas extras ou sopros novos,
e palpando o paciente, pegando os pulsos, a pele fria pegajosa e o tempo de enchimento capilar, que deve ser inferior a 3 segundos. Porém, quando ele se encontra superior a isso, já é um indicativo de algum grau de choque. E do D é uma avaliação neurológica rápida, mais direcional, vamos avaliar as pupilas e o Glasgow, escala de coma de Glasgow. Acaba que a escala de coma de Glasgow é uma escala criada para trauma, pessoal. Mas como ela é uma escala amplamente difundida e ela é de fácil compreensão de todos os médicos, eles conhecem essa escala, fica muito mais fácil você determinar, às vezes, algum grau de rebaixamento através da escala de coma de Glasgow, apesar de ela não ser uma escala tão clínica do que, por exemplo, uma escala de FOR, que ela é mais clínica e determina com mais refinamento o rebaixamento de nível de consciência do paciente. E vamos mover o paciente, que a gente vai utilizar outro acrônimo, porque a gente está pensando em um paciente com dor torácica. E aí, nesse paciente com dor torácica, inclusive com suspeita de síndrome coronariana aguda, a gente vai monitorizar o nosso paciente com eletrocardiograma e pressão não invasiva. Vamos utilizar oximetria de pulso, certo? Sempre lembrar de instalar um catéter de O2 se a saturação periférica for inferior a 90%. Vamos fazer uma venóclise nesse paciente, um acesso venoso patente periférico. Vamos fazer o exame clínico com o ECG nesse paciente. Eu diria até que o ECG vem primeiro, certo? Para a gente já ver logo qual seria a terapia, a definição da conduta desse paciente. E R de remédios ou reperfusão, se supra de ST. Vamos escolher uma história clínica baseada no AMPLA, tá? Em que a gente, que também é outro acrônimo para a gente se lembrar de uma ordem de colher os dados. A gente vai avaliar alergia, medicações que fez ou faz uso, passado médico e L de last episode, ou último episódio que aconteceu. Por isso pode ser um episódio recorrente, e sendo um episódio recorrente, certo? Daquelas mesmas características, isso também vai nos chamar a atenção para outros diagnósticos diferenciais. E A de ambiente, que de certa forma é como aconteceu aquele processo, se houve algum fator precipitante ou estressor daquele acontecimento do sintoma do paciente. A gente sempre vai lembrar das 7 características da dor, as 7 principais características da dor, que são a irradiação, a característica, fatores de melhora ou piora, intensidade, início e duração, fatores associados e a localização da dor. Quando a gente colhe todos esses dados, certo? Sem faltar nenhum desses dados, a gente consegue determinar muito melhor se aquela dor, sendo ela torácica, ela chama mais atenção para um diagnóstico ou para o outro. E por fim, gostaria de mostrar para vocês que o diagnóstico de dor torácica, ele é um diagnóstico muito amplo. Ele tem diversos diagnósticos diferenciais. Aqui estão listados alguns, e não são todos, tá? E geralmente a gente se baseia na divisão do diagnóstico de dor torácica, a gente separa eles entre cardíacas e não cardíacas. Sendo as cardíacas são a prioridade para a gente diagnosticar inicialmente, pois elas é que acabam levando o paciente mais rapidamente ao óbito. Então, na emergência, a gente acaba sempre se perguntando o que mata mais e o que é mais prevalente. E é isso que a gente vai sempre tentar afastar primeiro na emergência. A gente tem uma escala de prioridades de tentar diagnosticar ou tentar afastar para a gente conseguir depois ir atrás dos nossos outros diagnósticos diferenciais. No caso das cardíacas, a gente sempre vai investigar a primeira coisa, que são as causas isquêmicas ou as causas de síndrome coronariana aguda, para depois pensar nas causas não isquêmicas, como pericardite, dissecção aórtica aguda ou causas valvares. Então, do manejo inicial do nosso paciente, nós vimos que o que nós devemos acabar excluindo primeiro são as causas mais prevalentes e que matam mais. Então, nesse caso, é mandatório nós realizarmos e priorizarmos um eletrocardiograma de 12 derivações em até 10 minutos da chegada do paciente na sala de emergência. Obrigado, pessoal. Essa foi a nossa primeira aula da sessão de dor torácica 1, em que nós vamos acabar abordando as síndromes coronarianas agudas, no geral. Aguardo vocês para a segunda aula.